Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal Controle do Alto, onde a palavra não é diluída, não é adaptada ao sistema, mas é pregada como fogo e martelo que despedaça a pedra. Hoje o Senhor nos confiou um tema forte, sério e ao mesmo tempo necessário: blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que você já cometeu? Tem muita gente vivendo sobre medo, acusação e culpa. Gente que tem orado, buscado, mas vive com aquela dúvida atormentadora. E se eu tiver blasfemado contra o Espírito Santo? E se o que fiz um dia me condenou para sempre? Hoje, à luz da palavra e com discernimento do Espírito, vamos expor essa mentira que Satanás tem usado para calar crentes sinceros. Vamos revelar o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que, se você ainda sente temor, se ainda busca a presença de Deus, é muito provável que você ainda esteja sendo atraído pelo Espírito e não condenado por ele. Mas antes, já comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo e que horas são por aí. Quero ver até onde essa palavra vai chegar. E creio que ela vai alcançar corações que estão em silêncio, com medo, mas que hoje vão experimentar libertação em nome de Jesus. Agora se prepara, porque o que vamos falar aqui não é para te acusar, mas para te despertar. Não é para te empurrar para o inferno. É para te trazer de volta para a presença daquele que ainda te chama com amor. Você já percebeu como o diabo tenta aprisionar não apenas com pecado, mas com culpa? Quantas e quantas pessoas vivem com medo escondido no coração? Será que eu cometi o único pecado que não tem perdão? E aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. Se você está com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, é porque você não blasfemou. Isso mesmo, a pessoa que realmente blasfema contra o Espírito Santo não se arrepende. Ela rejeita completamente o Espírito. Ela endurece o coração, fecha os ouvidos e passa a atribuir o que é de Deus como sendo obra do diabo, com desprezo, zombaria e malícia. Foi exatamente o que aconteceu em Mateus capítulo 12. Os fariseus viram Jesus expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. Eles sabiam que era Deus quem estava agindo, mas por inveja, por ódio, por religiosidade disseram: ele expulsa demônios por Beelzebul. E ali Jesus disse: todo pecado será perdoado aos homens, até mesmo as blasfêmias, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Em Mateus capítulo 12, versículo 31, sabe o que isso significa? Não é um pecado que você comete num momento de fraqueza ou ignorância. É um estado contínuo de rebelião deliberada, em que a pessoa rejeita a ação do Espírito, zomba da obra de Deus e nega a verdade mesmo diante do óbvio. E isso é diferente de uma pessoa que, um dia, falou bobagem por ignorância, teve dúvida no coração, lutou com crises internas, foi enganada por uma doutrina estranha, ou até se revoltou num momento de dor, mas depois se arrependeu e voltou quebrantado. Quem teme ter blasfemado, na maioria das vezes, está sendo apenas acusado pelo inimigo, não condenado por Deus. E a acusação não vem do Espírito, vem do diabo. Agora presta muita atenção. Pino, a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16. É Ele quem nos puxa de volta quando estamos prestes a cair no abismo. É Ele quem nos mostra o erro, mas com amor, com direção, com esperança. O Espírito nunca vem com condenação vazia. Quem vem com acusações que te jogam no chão e dizem, não tem mais jeito para você, é Satanás. E tem muita gente vivendo esse tormento. Pessoas sinceras que querem se reconciliar com Deus, mas acham que já era. Vivem achando que Deus já os rejeitou,
Mas a prova de que ainda há esperança é que você ainda sente temor, ainda quer a presença, ainda tem sede. E ninguém busca a presença de Deus a menos que o Espírito esteja atraindo. Quer ver um exemplo poderoso? Uma irmã escreveu dizendo: Irmão, eu achei que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu me afastei por anos, vivi em pecado, fui para festas, me envolvi com drogas. E um dia, do nada, comecei a sentir uma tristeza tão profunda, um vazio, uma saudade da presença de Deus que eu não entendia. Achei que já era, mas naquele dia dobrei meus joelhos e chorei por horas. Senti o Espírito de novo e hoje estou restaurada. Isso não é condenação. Isso é convicção e restauração. Agora entenda o porquê da gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus perdoou prostitutas, ladrões, assassinos, até os que o crucificaram. Mas quando o assunto foi atribuir a obra do Espírito a Satanás, ele disse: não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence o coração. Se alguém rejeita o Espírito, fecha as portas do arrependimento. É como se a única ponte de volta para Deus fosse quebrada pela própria pessoa. A blasfêmia contra o Espírito é negar, ridicularizar ou endurecer deliberadamente contra o que ele faz, a ponto de não haver mais arrependimento. Não é um escorregão, é uma decisão contínua e obstinada. É como alguém que vê claramente Deus agindo, mas diz: isso é obra do diabo. Essas manifestações são histeria. Esse mover não é de Deus, é manipulação. E o pior, fala isso não por ignorância, mas por orgulho, inveja, dureza de coração. Esse foi o caso dos fariseus. Viram Jesus libertando oprimidos, curando doentes, pregando com autoridade, mas por dentro disseram: melhor a gente matar esse homem do que perder nosso poder religioso. Eles não apenas rejeitaram, eles zombaram do santo. E isso é gravíssimo. O alerta que fica para nós hoje é: brincar com o que é santo pode custar caro. Há muita gente, inclusive cristãs, que tem zombado da ação do Espírito, rindo de línguas estranhas, criticando manifestações espirituais sem discernimento, chamando de fanatismo o que, na verdade, é a unção de Deus operando. Claro, devemos ter discernimento e julgar os frutos, sim. Mas há uma linha tênue entre o zelo e a irreverência perigosa. Agora, presta atenção nisso aqui. O pecado contra o Espírito não é algo que se comete por acidente. Não é um tropeço. É um caminho trilhado com dureza, rebeldia e desprezo pela verdade. E sabe qual é o antídoto? Um coração quebrantado. Quem ainda se quebranta, quem ainda se importa, quem ainda chora na presença de Deus, ainda está sendo tocado pelo Espírito. A porta ainda está aberta. Você acha que Pedro não pecou feio? Negou Jesus 3 vezes e com xingamento. Mas ele chorou amargamente e foi restaurado. Já Judas, que também pecou, não se arrependeu de verdade. Foi consumido pela culpa e pela incredulidade e se perdeu. Quer uma chave poderosa? A palavra diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Enquanto houver quebrantamento, há caminho. Enquanto houver temor, há esperança. Enquanto houver fome, há restauração. E é por isso que eu te digo hoje com toda a autoridade do nome de Jesus: se o inimigo tem feito você pensar que você já perdeu sua salvação, que Deus não te quer mais, que você já blasfemou, é mentira. Deus te trouxe até esse vídeo porque o Espírito Santo ainda está te chamando. Não ignore esse chamado. Não endureça o coração. Hoje é dia de voltar. Agora que você entendeu o que é e o que não é blasfemar contra o Espírito Santo, eu te pergunto: quem tem falado mais alto na sua mente? O Espírito que convence ou o diabo que acusa?
A culpa paralisa. O arrependimento restaura. E o arrependimento é obra do Espírito Santo. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, por que muitos ainda vivem com medo? Porque aceitar o perdão exige fé. Crer que Deus ainda te quer, mesmo com os seus erros. Crer que a cruz foi suficiente. Crer que Jesus não veio para condenar, mas para salvar o que se havia perdido. O Espírito Santo não é o acusador, ele é o consolador. Ele te convence, sim, mas para te curar, não para te destruir. Agora deixa eu te dar uma imagem clara. Imagina um pai vendo o seu filho se machucar na rua. O filho tropeça, rala o virilho, está sangrando e chorando. O pai não olha e diz: bem feito, nunca mais fale comigo. Não. Ele corre, abraça, limpa, levanta, carrega nos braços. E é exatamente isso que o pai está querendo fazer com você agora. Se você ainda sente o toque, a saudade, o peso da ausência da presença dele, então volta hoje. O Espírito Santo ainda está te atraindo. Se essa palavra falou contigo, não adia mais. Se você sente que já foi longe demais, se o diabo te convenceu que você passou do ponto, hoje, em nome de Jesus, renuncie a essa mentira. Você ainda é desejado, você ainda é filho, você ainda pode ser cheio do Espírito, você ainda tem um chamado. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, hoje eu reconheço que muitas vezes me afastei da Tua presença, que ouvi as vozes da acusação e achei que não havia mais jeito para mim. Mas agora eu entendo que o Teu Espírito ainda me chama, ainda me convence, ainda me ama. Eu renuncio toda a acusação, todo medo, toda mentira do inimigo e declaro que sou Teu. Perdoa os meus pecados, restaura o meu coração, enche-me novamente com o Teu Espírito. Escreve meu nome no livro da vida e me ensina a viver em santidade, em obediência e na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu piniquir. Eu voltei. E se você conhece alguém que vive atormentado por esse medo, compartilhe esse vídeo. Esse conteúdo precisa chegar aos feridos, aos confusos, aos que o inimigo quer calar. E deixa aqui nos comentários de onde você assistiu, que horas você assistiu e se já tinha ouvido falar sobre esse tema. Se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a palavra a alcançar mais pessoas. Aqui é o Controle do Alto, onde a verdade liberta, a palavra confronta e o Espírito Santo fala. Nos vemos no próximo vídeo. Fica firme e fica no centro da vontade de Deus. Até lá!